domingo, às 8 horas, no canal dos sócios. Aguardo vocês lá. E para falar sobre por que esse movimento é interessante, a gente vai ter que voltar no que aconteceu no final do ano passado, com El Salvador adotando o Bitcoin como sua moeda oficial também, e falar no final sobre um pouco de teoria dos jogos, para entender por que esse tipo de movimento vai continuar acontecendo e no final grande parte do mundo vai passar a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Pelo menos essa é a minha visão e vocês vão entender por que com base nessa teoria do John Nash, aquele cara do filme Uma Mente Brilhante, né, do Russell Crowe. Um belo filme, inclusive, fica a indicação para vocês. E para começar o vídeo, eu vou citar aqui um trecho do livro Os Axiomas de Zurich, do autor Max Gunter. Eu, inclusive, fiz uma resenha desse livro para a FinClass, uma categoria que a gente tem lá chamada de FinBooks, onde você tem livros de finanças comentados por pessoas da área. Então, eu gosto bastante desse livro, com a ressalva de que é um livro voltado para especulação, aquilo que você faz com uma pequena parte da sua carteira e não para a gestão de investimentos. E grande parte das críticas que existem ao livro são sobre isso. Ah, não é um bom livro de educação financeira. Porque não é de educação financeira, não é de investimento. É voltado para a especulação. Mas esse começo eu acho muito interessante para a gente entender o quebra-cabeça que é a Suíça. Então, Max Gunter, que se eu não me engano é americano, mas é filho de banqueiro suíço, diz o seguinte: a Suíça é um lugarejo pedregoso, com uma área menor que a do estado do Rio de Janeiro. Não tem 1 centímetro de litoral. É uma das terras mais pobres em minerais que se conhece. Não tem uma gota de petróleo que possa chamar de sua e mal consegue um saco de carvão. Quanto à agricultura, o clima e a topografia são inóspitos a quase tudo. Há 300 anos a Suíça fica fora das guerras europeias, principalmente porque, nesse tempo todo, não apareceu um invasor que realmente a quisesse. Com tudo isso, os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Em renda per capita, comparam-se aos americanos, alemães e japoneses. E ele diz que isso acontece porque os suíços são os maiores especuladores e investidores do mundo, e depois dá uma série de regras, que ele chama de axiomas, que são regras autoevidentes, né, que não precisam de provas. Seria esse o termo, né, os axiomas da matemática, por exemplo. E na resenha que eu fiz desse livro na FinClass, eu falo de cada um desses axiomas, falando do livro e também de exemplos do mercado, da minha vida e coisas assim. Para quem quiser conhecer os nossos FinBooks dentro da FinClass, só ver o link aqui na descrição e se cadastrar para fazer parte. Esse é um de centenas de conteúdos que nós temos lá dentro, que um dia serão inclusive milhares com diferentes professores, grandes nomes nacionais e também internacionais. Então não deixe de conferir. E até pegando essa observação de renda per capita para que a gente possa entender realmente o quão diferente é a Suíça. Porque se eu fosse falar para vocês de países com essas características, vocês fatalmente diriam que esse país estaria destinado a ser pobre. Afinal de contas, não tem recursos naturais, não tem saída para o mar. Já pensaram no quão difícil é a vida de um país que não tem saída para o mar? Agora, por exemplo, no conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente está vendo a Rússia combatendo na região do porto de Odessa e muito provavelmente um dos objetivos russos será privar a Ucrânia do acesso aos seus principais portos. Porque aí você não recebe mais mercadorias pela via marítima, que é a principal via para fazer comércio no mundo, inclusive com o preço do frete mais barato. Então não ter saída para o mar é um grande problema para um país. Não ter um terreno agricultável, ter um solo montanhoso. A gente pode falar sobre uma regra na geopolítica que existe de que geralmente a montanha é atrasada em relação à planície. Você confere isso em diversos exemplos históricos. E mesmo assim, observando renda per capita, dados do ano de 2020, o que nós temos é que a renda per capita dos suíços ficou em 86 mil dólares por ano, enquanto dos americanos ficou em 60 mil dólares por ano. Logicamente, a população suíça é muito menor do que a população americana. Nos Estados Unidos tem quase 330 milhões de pessoas. Mas pensando no Brasil, a título de comparação, nós tivemos uma renda per capita para esse ano de 2020 de 6.800 dólares. Olhando alguns outros dados, a inflação na Suíça é consideravelmente mais baixa do que a inflação dos Estados Unidos, que já é muito mais baixa do que a inflação brasileira. A gente vê que desde 2021 ambas as inflações subiram bastante, a americana chegando quase à casa dos 8%, mas mantendo uma média em torno de 2% se a gente for considerar esse período aqui, indo de 2012 ao ano atual. A Suíça ficou numa média de 0. E agora, com uma inflação alta na Suíça, nós teríamos um equivalente ao nosso IPCA na casa dos 2%. Então, se a Suíça é tão rica assim e tem uma inflação tão baixa, a gente deve esperar que a moeda na Suíça seja forte. E de fato, a moeda da Suíça é uma das moedas mais fortes do mundo. Se a gente for pegar uma comparação entre franco suíço e dólar americano, o que a gente vê é um movimento muito interessante. Em 1914, eram necessários 5 francos suíços para comprar um dólar. Então, mais ou menos a cotação que nós temos hoje para o real em comparação ao dólar. Em 45, lembrando que em 44 tivemos o acordo de Bretton Woods que transformou o dólar no padrão global, né? Então, as moedas lastreadas em dólar, através de um câmbio fixo, e o dólar com lastro em ouro, onde 35 dólares comprava uma onça Troy de ouro, que durou até 1971. E essa foi uma época onde a economia americana estava muito forte, porque afinal de contas estavam saindo de uma guerra onde a Europa e o Japão estavam destroçados, os Estados Unidos ficaram
com seu território intacto, fizeram empréstimos para ambos para sua reconstrução, o chamado Plano Marshall. E olha que genial, né, o empréstimo dos americanos. Você manda dinheiro para os países europeus e para os japoneses, eles pegam dinheiro, compram bens dos americanos, então o dinheiro volta para os Estados Unidos e ainda ganham juros com isso e aproxima esse pessoal do seu bloco de poder, afastando-os da União Soviética. Então, mesmo nesse contexto, o franco suíço já havia se valorizado contra o dólar. Nessa época, 1945, você precisava de 4,3 francos suíços para comprar um dólar. E hoje em dia, como é que isso está? Hoje, com 93 centavos de francos suíços, você consegue comprar um dólar. Então veja que desde 1914, desde a Primeira Guerra Mundial até agora, o franco suíço foi uma das poucas moedas no mundo que conseguiu se valorizar contra o dólar. E vou colocar aqui na tela, inclusive, eu não consegui puxar um período mais antigo, mas um gráfico que mostra a relação do dólar com o franco suíço, mostrando como o franco ele foi se valorizando ao longo do tempo, né? Ele é o denominador dessa conta, então essa relação que começou lá em cima, em 1971, na casa dos 4, veio caindo até chegar hoje a praticamente um patamar de 1 por 1, na verdade até mais favorável à moeda suíça. E o interessante também é lembrar que no ano que é o primeiro a aparecer nesse gráfico, nem aparece o ano em si, mas foi 1971, nós tivemos o fim do lastro em ouro para o dólar americano. Sendo que a Suíça só abandonou esse mesmo lastro em 1999. Então até aquele ano a moeda suíça ainda era quase que totalmente lastreada em ouro. E aí nós chegamos em um ponto interessante, né? Ficou bem claro, evidente, que a moeda suíça é uma moeda extremamente forte. E um outro ponto é que por ter uma moeda tão forte assim e tanta confiança internacional, os suíços eles conseguem manter sua taxa de juros extremamente baixa. Enquanto aqui no Brasil a gente teve que levar a Selic de 2% para 10,75% e com mais previsão de aumento, inclusive teremos reunião do Copom no meio desse mês, com provavelmente mais um aumento aí de 1% para cima, inclusive, né? Especula-se só o quanto para cima. Lá na Suíça, hoje eles têm uma taxa de juros negativa. E mesmo com essa taxa, eles conseguem ter uma moeda mais forte do que a americana, onde nós temos já uma previsão de aumento de juros muito em breve. Com isso, fica muito claro que os suíços não precisam de uma outra alternativa de moeda. Igual, por exemplo, os americanos bilionários, o Charlie Munger, que fala o Bitcoin é uma involução. Lógico, o cara ele cresceu no padrão dólar, ele tem acesso a uma das moedas mais fortes do mundo. A mesma coisa acontece com a Suíça. Então, eu não esperava ver esse movimento da cidade de Lugano. E muita gente até perguntou, nossa, como é que uma cidade consegue adotar o Bitcoin? Então, a Suíça é um país extremamente descentralizado em termos de poder. Mesmo tendo um território muito pequeno, ela é dividida em 26 cantões independentes, que tem realmente muita autonomia na hora de definir suas políticas. E dentro dos cantões você tem cidades que também acabam tendo mais autonomia. Mas o ponto interessante é pensar em El Salvador, que foi o país que precedeu esse movimento, sendo o primeiro a adotar o Bitcoin como sua moeda oficial. Parece que isso faz muito tempo, mas só começou a valer mesmo no dia 7 de setembro de 2021. Então já no final do ano passado. Por isso é muito cedo para discutir benefícios ou malefícios para a economia de El Salvador com base na adoção do Bitcoin. Mas o ponto interessante é que depois que aconteceu, ficou claro o porquê de El Salvador adotar o Bitcoin como sua moeda. Afinal de contas, o país já não tinha uma moeda própria. Isso aconteceu porque eles tiveram uma moeda, mas foram muito negligentes, fizeram o contrário da Suíça, na manutenção do poder de compra daquela moeda e no final ela não valia mais nada. E como não valia mais nada, eles acabaram adotando uma moeda externa para ser a sua moeda oficial. E essa moeda era o dólar americano. E quando isso acontece, o país ele abre mão de fazer política monetária, porque afinal de contas está adotando um dinheiro que eles não controlam. Eles não conseguem, a seu bel prazer, criar mais dinheiro para, por exemplo, financiar mais gastos públicos. O que é um país que tem a sua moeda, como a Argentina, o Brasil, a Venezuela, por mais que a moeda seja extremamente fraca, consegue fazer. Então, para esse país que já abriu mão dessa autonomia monetária, fica mais fácil adotar uma outra moeda que eles não controlam e que, sendo adotada, acaba trazendo benefícios para o país. Afinal de contas, investidores de criptomoedas e empreendedores nessa área olham para El Salvador com outros olhos, estão mais dispostos a mandar os seus recursos para aquela localidade, o que seria benéfico para aquela nação. E também, para os investidores em si, basta você pensar que aqui no Brasil, quando você tem um ganho de capital com o Bitcoin, você tem que pagar imposto de renda, né? Se eu compro o Bitcoin, por exemplo, por R$200 mil e vendo a 220 mil, esses 20 mil são lucro, eu tenho que apurar imposto e pagar através de uma DARF código 4600. Já se eu estivesse em El Salvador, como aquela é a moeda oficial do país, isso não aconteceria. Porque aqui no Brasil não acontece com o real. Se eu tenho uma relação dólar-real, por exemplo, onde R$5 compram $1, de repente o dólar cai muito mais e volta para o patamar de R$4.
reais, veja que eu tive um ganho em reais em comparação com o dólar. Mas eu tô com os mesmos reais na minha carteira, na minha conta bancária, eu não fiz nada com eles. Já com o Bitcoin, mesmo que eu não faça nada, se ele se apreciar em relação ao real, quando eu for trocar por real, eu teria que pagar imposto. Então isso de tornar o Bitcoin uma moeda oficial acaba sendo muito interessante para os investidores. E aí, com base no que aconteceu em El Salvador, sempre que alguém perguntava, Bruno, qual outro país você acha que vai adotar o Bitcoin como sua moeda oficial? Eu sempre pensava em países que também já não tinham mais moeda, como por exemplo o Equador, que usa o dólar, o Timor-Leste, países africanos também que simplesmente acabaram com o valor das suas moedas, mas eu nunca pensaria que a Suíça, uma das moedas mais fortes do mundo, faria esse movimento. Então isso realmente me surpreendeu bastante. O que de fato me faz pensar que o Max Gunter provavelmente está certo falando que os suíços são bons investidores e especuladores. Já estão se movendo nessa direção.